é o conselho que eu dou para vocês que me procuram para se livrar do brain rot, que vocês mais subestimam e muitas vezes não fazem. Eu sou a doutora Tayane, neurocientista, e hoje eu falarei de uma atividade prática que é essencial para que você se livre do brain rot. Que atividade é essa? É a leitura. Todas as vezes que eu falo isso para vocês, vocês correm, vocês já têm aquela resposta pronta. Eu não consigo ler, eu começo a ler e meu cérebro entra no automático e eu simplesmente não consigo prestar atenção em mais nada. Eu tô ali lendo, mas se você me perguntar, eu não sei o que eu li, o meu cérebro não tá prestando atenção, não retive nada, não lembro do que eu li. Isso, inclusive, causa um certo até desespero em vocês, né? Pelo que eu percebo. E é claro que quando uma atividade já nos causa esse grande desconforto, a gente tem a tendência de evitá-la. Mas, gente, não dá para evitar a leitura se você precisa se livrar do brain rot, ok? Então, é claro que você não vai sair, eu falo isso para vocês, né? Você não vai sair de 15 segundos de capacidade de foco para 1 hora, a fim de que você consiga até ler um livro de 600 páginas. Não vai, em 1 dia, 2 dias, isso não vai acontecer, não é? Mas eu sempre falo para vocês que me escrevem o quê? Eu sempre deixo claro, você vai se recuperar. O seu cérebro, ele vai se recuperar, ok? É possível sim reverter esse quadro de brain rot. Até para as pessoas que me escrevem dizem, né? Eu fui criada com telas desde que eu era criança e eu ficava muito tempo nas telas, né? Antigamente a gente não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje, os pais deixavam os filhos muito tempo em telas, então isso acontece desde que a pessoa se entende por gente. Mesmo nesses casos, eu digo para vocês, é possível desenvolver foco e concentração, mas tem que ter paciência, não é? Nós não estamos aqui com pressa, você não vai conseguir resolver isso de uma maneira muito rápida, mas uma das maneiras mais rápidas de você desenvolver isso é através da leitura. E outra coisa que eu digo para vocês sempre é, vocês precisam ler em papel, vocês precisam ler livro de papel, vocês, né, não entendem. Por que eu falo isso para vocês? Porque tem alguns estudos que já demonstraram que a geração que cresceu com telas, que é o caso da maioria de vocês que me escrevem, né? Vocês têm aí 17, 18, 19 anos, é mais ou menos essa faixa de idade que vocês têm, a maioria de vocês que me escrevem. Então, o que acontece, né, com vocês? Foi demonstrado que essa geração, quando vocês leem um artigo, uma história no papel e quando vocês leem no celular, vocês interpretam coisas diferentes, diferentemente da minha geração. Se você pedir para uma pessoa da minha geração que usa o computador desde jovens, mas né, a maioria de nós começou já na fase adulta, principalmente focado no trabalho, não tinha muito entretenimento, né, na internet naquela época. Se você pedir para que a gente leia uma história e interpretar no papel ou no computador, nós vamos chegar à mesma interpretação. Então, há um problema maior no brain rot do que a gente pensava. Qual é esse problema? O problema é literalmente afetando, não é só a capacidade cognitiva, porque você afeta foco e memória. Então, é claro, a memória, ela é o primeiro passo do aprendizado, né? Se você não lembra o que você leu, o que você estudou, você não sabe. Então, você precisa do foco para ter a memória e para aprender. Mas você também precisa ter a interpretação daquilo que você lê. Então, o brain rot, ele está mexendo com redes neurais que nós ainda desconhecemos, que tem gente ainda que está estudando. A gente não sabe tudo sobre o brain rot. Então, a gente precisa fazer o quê? Recuperar a capacidade que foi perdida
de interpretação, porque se você lê e não interpreta, você não sabe ler. É duro falar isso, mas isso, saber ler, gente, tá? Não é só saber a pontuação, juntar as palavras. Saber ler é também saber interpretar. Se você não sabe interpretar, você não sabe ler. Então, não é possível, né, que o cérebro esteja interpretando uma mesma história de maneiras diferentes de acordo com o veículo, né, que ele obteve essa informação. Então, observe, nós estamos com um problema mais grave do que a gente pensou. É por isso que eu insisto que vocês têm que ler um livro em papel. Não é porque vocês nunca mais vão ler, né, no celular. Você pode ler no celular, mas você primeiro precisa recuperar o seu cérebro, que esse é o ponto, não é? O ponto de tudo é isso, é a gente conseguir recuperar a sua capacidade. E se você nunca teve, como alguns de vocês querem dizer isso pra mim, né? Quando vocês me dizem, não, mas eu sempre fui assim, não, mas eu cresci com telas e eu nunca consegui focar, eu nunca consegui ler um livro. Gente, o cérebro, ele nasce com as suas redes neurais prontas para serem ativadas, ok? Então, o cérebro de um adulto, ele tem regiões do cérebro que numa criança não tem. Por quê? Porque as regiões do cérebro nada mais são do que conjuntos de neurônios especializados em uma mensagem que vão passar essa mensagem para outras regiões e vão receber também de outras regiões. E tem uma dinâmica específica trabalhando ali. Como que isso se formou? Através da ativação e reforço dessas redes neurais. Então, mesmo que você me diga assim, eu nunca tive isso, não tem problema. Dá pra gente desenvolver, porque as redes estão aí. A gente só precisa ativá-las e reforçá-las. Então, eu dou sempre essas dicas para vocês. 1, leia em papel. 2, tenta talvez ter uma forma física de leitura, de acompanhar a sua leitura, para ajudar você a ter foco. Por exemplo, você pode colocar o dedo para ir seguindo a linha que você está lendo. Porque quando você faz assim essas atividades simultâneas, né? Então você não está só lendo, você está apontando, isso ajuda um pouco mais no foco. Outra coisa que eu falo para vocês, eu fico 15 segundos em foco. Tudo bem, gente, isso não é um problema. É um problema, claro, que vocês são adultos, enfim, né? Mas assim, o problema não é você estar com 15 segundos, o problema é você desistir, porque você não consegue mais. Hoje você está com 15 segundos, daqui a um mês isso vai aumentar. Ok? E eu digo para vocês, se você não consegue nem focar em nada, assim, leu uma linha e também não entendeu o que leu, né? O que acontece, mesmo que você esteja focado. Ok, por quê? Porque a gente sabe, né? Eu já falei isso em vários vídeos, não vou repetir isso aqui também porque o vídeo vai ficar muito longo, que tem muitas áreas do cérebro, inclusive ligadas à interpretação, a pensamento crítico, tal, que estão afetadas, que estão como desligadas, né? Falando assim didaticamente no caso do brain rot. Então, o que você pode fazer? Eu falo para vocês, leiam em voz alta. Por quê? Porque quando você lê em voz alta, você não vai ler assim, o João foi lá com a Maria passear, não sei o que lá. Você vai ter que ler, o João foi passear com a Maria no bosque, ponto. Você vai ter que parar. O João viu uma migalhinha no chão e apontou para Maria. Maria disse, 2 pontos. Quando você faz isso, você lê, inclusive com a pontuação, isso te ajuda a entrar na história, a prestar mais atenção. Eu sei que parece às vezes um pouco chato, mas assim, o chato mesmo, gente, é continuar com o brain rot, com 15 segundos de foco e não fazer nada para melhorar isso e desistir, né? Então vocês não desistam, sabe? E eu sei que é difícil, eu sei que às vezes não dá vontade, mas olha, as coisas grandiosas, importantes na vida, a gente pode até começar por vontade, mas nós não iremos concluir por vontade. Nada na sua vida vai ser assim.
Nós só conseguimos atingir nossos objetivos pela disciplina. Às vezes a gente acorda com aquela vontade, hoje eu vou me livrar do meu brain rot, eu vou ler aqui como se eu estivesse fazendo uma oratória. Às vezes eu falo, ai que saco, tô parecendo um louco aqui lendo sozinho, uma doida, mas eu vou ler, porque eu preciso ter essa disciplina. Então, pessoal, não subestimem o poder da leitura. Ela é essencial para vocês se livrarem do brain rot. E não desistam. A única pessoa com quem você tem que se comparar na sua vida é com você mesmo de ontem. É só isso. Não existe comparação com o outro, com a pessoa da internet, nada disso importa. E a gente não tá com pressa. Com pressa você não vai chegar a lugar nenhum, você vai desistir. Então, tenha paciência e disciplina. É possível se livrar do brain rot. Eu garanto para vocês, eu falo isso para todos vocês. É possível, vocês vão conseguir. Mas tem que ter disciplina. Boa sorte!